O vazio do espaço se estendia além das janelas reforçadas da estação orbital Epsilon 7, um abismo negro que engolia a luz das estrelas mais distantes. O Dr. Elias Voss, astrônomo de 47 anos, ajustava os controles do telescópio principal com movimentos precisos, quase rituais. Seus dedos pairavam sobre o painel holográfico, traçando linhas invisíveis no ar. A missão era simples: mapear uma região inexplorada do setor Ômega, coletar dados sobre pulsares e nebulosas que poderiam reescrever os livros de astrofísica. Ele estava sozinho ali, a 1 bilhão de quilômetros da Terra, com apenas o zumbido constante dos sistemas de suporte vital para a companhia. O isolamento era o preço da descoberta, ele se lembrava, e ele o pagava de bom grado. A estação flutuava em silêncio, ancorada em uma órbita estável, ao redor de um sol moribundo. Elias verificava os monitores pela enésima vez. Os sensores captavam o habitual: radiação de fundo, partículas cósmicas dançando como fantasmas, o pulso fraco de uma estrela distante. Ele se recostou na cadeira ergonômica, o tecido moldando-se ao seu corpo cansado. Fazia 3 meses desde o último contato com o centro de controle em Genebra. As mensagens chegavam com atraso, fragmentadas por interferências solares, mas isso era esperado. Mantenha o curso, dissera o último relatório. Os dados são promissores. Ele sorriu levemente, imaginando os colegas na Terra, reunidos em salas iluminadas, debatendo suas observações. Aqui, no escuro, ele era os olhos do mundo. A noite artificial da estação caiu, as luzes internas diminuindo para um brilho azul suave. Elias preparou uma refeição simples, uma barra nutritiva e água reciclada, e comeu devagar, olhando para o infinito através da cúpula de observação. As estrelas pareciam fixas, imutáveis, mas ele sabia que não eram. Tudo se movia, em escalas que a mente humana mal compreendia. Ele ativou o gravador de voz, um hábito para registrar pensamentos soltos. Dia 92, leituras estáveis, nenhum sinal de anomalias. O pulsar de ômega 4 continua no ritmo previsto, 2 segundos por rotação. Sua voz ecoou baixa no compartimento, absorvida pelas paredes acolchoadas. Ele pausou, sentindo o peso do silêncio que se seguia. Não era um silêncio vazio, era cheio de possibilidades. Algo poderia estar lá fora, esperando ser visto. Na manhã seguinte, marcada apenas pelo ciclo de luzes da estação, Elias voltou ao telescópio. Ele calibrava os filtros espectrais, ajustando para captar comprimentos de onda além do visível. O display piscava com dados, curvas de luz suaves, espectros limpos. Então algo chamou sua atenção. Uma linha no gráfico, sutil como um tremor. Não era uma falha no instrumento. Os autodiagnósticos confirmavam isso. Era uma variação na intensidade da luz de uma estrela secundária, ômega 4b. Ela piscava, mas não no padrão esperado. Um pulso extra, quase imperceptível, como se algo tivesse passado na frente dela por uma fração de segundo. Elias franziu a testa, reproduzindo a gravação. Ali estava, 0,03 segundos de ocultação. Poderia ser um asteroide? Uma poeira cósmica? Ele anotou no log. Possível trânsito não catalogado. Investigar. O dia prosseguiu com rotina. Elias checou os painéis solares, limpou os filtros de ar, enviou um relatório preliminar para a Terra. A mensagem partiu em um feixe de rádio, viajando devagar pelo vazio. Ele imaginou o atraso. 10 horas até Genebra, mais 10 para a resposta. Tempo suficiente para que o universo mudasse. Enquanto esperava, ele monitorava o telescópio em modo passivo. O zumbido dos ventiladores era o único som, pontuado pelo bip ocasional de alertas rotineiros. Mas algo o incomodava. Uma sensação na nuca, como se olhos invisíveis o observassem de volta. Ele riu de si mesmo, atribuindo ao cansaço.
Isolamento fazia isso com a mente, criava sombras onde não havia luz. À tarde, a anomalia reapareceu, desta vez mais clara. O gráfico mostrou outro pulso, idêntico ao anterior, mas deslocado por 2 graus no céu. Elias ampliou a imagem. Nada visível no feed óptico, apenas o brilho constante da estrela. Ele rodou simulações. Um cometa explicaria? Não, a órbita não batia. Uma nave derelicta, improvável, tão longe das rotas conhecidas. Ele se inclinou para a frente, o coração batendo um pouco mais rápido. "O que é você?" murmurou para a tela. O silêncio respondeu como sempre. Quando o sol local se pôs novamente, Elias não conseguiu dormir. Ele flutuou no compartimento de descanso, os olhos fixos no teto curvo. A estação rangia levemente com os ajustes de órbita. Um som familiar que agora parecia estranho, como um sussurro. Ele ativou o monitor de comunicação. Nada novo da Terra. Apenas estática, um ruído branco que preenchia o canal. Ele desligou, sentindo o peito apertar. E se o pulso não fosse um trânsito? E se fosse algo? Respondendo, a ideia era absurda, mas grudava na mente como poeira estelar. De volta ao telescópio, ele configurou um scan de alta resolução. Horas se passaram em espera. O display piscava, processando terabytes de dados. Então, veio o terceiro pulso. Desta vez, acompanhado de uma leitura secundária. Uma flutuação no campo gravitacional, mínima, mas detectável. Algo estava se movendo lá fora, devagar, curvando o espaço ao seu redor. Elias congelou, os dedos imóveis sobre os controles. A imagem óptica ainda mostrava vazio. Mas os sensores não mentiam. Ele aumentou o zoom, o coração ecoando no silêncio. No canto da tela, uma sombra difusa, como uma forma alongada que se dissolvia na escuridão. Não era nítida, apenas um borrão, talvez uma ilusão de pixels, mas estava lá, ou não estava. Ele recuou, o ar da estação parecendo mais pesado. O que quer que fosse, não pertencia ao mapa. E agora, parecia saber que ele olhava. Se você está sentindo esse arrepio no escuro, inscreva-se no canal para não perder o que vem a seguir. Agora, respire fundo. A história continua. Elias apagou as luzes principais, deixando apenas o brilho dos monitores iluminar o posto de comando. Ele não registrou a visão no log oficial. Ainda não. Em vez disso, gravou uma nota pessoal. Algo observou de volta. Ou foi só a minha imaginação? O silêncio da estação se aprofundou, como se o espaço inteiro prendesse a respiração. Lá fora, as estrelas continuavam seu dança eterna, indiferentes. Mas Elias sabia. Uma delas, ou algo entre elas, havia mudado. E ele era o único a ver, ou a não ver. Elias passou a noite em vigília, os olhos fixos no monitor que piscava como um coração irregular. A sombra difusa não reapareceu, mas sua ausência era pior que a presença. Ele se movia pela estação com passos leves, flutuando de um compartimento ao outro, verificando selos e sistemas como se pudesse encontrar uma falha que explicasse tudo. O ar reciclado cheirava a metal e ozônio, um lembrete constante de que ele estava preso em uma bolha frágil no vazio. A missão prosseguia, mas agora com um peso invisível, como se o telescópio não observasse apenas o cosmos, mas algo que o observava de volta. Pela manhã artificial, ele reiniciou o scan. Os dados fluíam devagar, linhas de código se desenrolando como fios de teia. Nada novo no feed óptico, apenas o brilho pálido de ômega 4b, estável agora, como se zombasse da inquietação dele. Mas os sensores gravitacionais contavam outra história. Flutuações mínimas, como ondas em um lago calmo, surgindo e sumindo em intervalos irregulares. Elias traçou os padrões do tablet, procurando ciclos. Havia um ritmo sutil, quase como um pulso. Não era aleatório. Ele pausou, o dedo pairando sobre a tela,
Dia 93. Anomalias persistentes, gravitacionais, sugerem massa não identificada, mas óptica limpa. Possível artefato instrumental? Ele gravou a nota em voz baixa, mas sua mente gritava o oposto. Não era instrumento, era real. O dia se arrastou em rotina forçada. Elias limpou os painéis de controle, ajustou a órbita da estação com comandos precisos, enviou outro relatório para a Terra. A mensagem partiu, mas o canal de retorno permaneceu mudo. Ele checou o log de comunicações. O último contato era de 20 horas atrás. Uma confirmação breve de Genebra. Agora, apenas estática, um chiado baixo que preenchia os alto-falantes como respiração distante. Interferência solar? Ele rodou diagnósticos, tudo nominal. Mas o silêncio se estendia, e com ele a dúvida. E se a Terra não respondesse? E se ele estivesse mais sozinho do que imaginava? Ele flutuou até a cúpula de observação, olhando para o abismo. As estrelas pareciam mais frias, pontos de luz que não piscavam, como olhos fechados. À tarde, ele voltou ao telescópio, aumentando a sensibilidade dos sensores. O display encheu-se de ruído, mas então veio outra flutuação, mais próxima agora, a menos de 1 grau de ômega 4b. Elias ampliou o gráfico. A curva se deformava levemente como se o espaço se dobrasse ao redor de algo maciço, mas invisível. Ele ativou o modo infravermelho, procurando calor. Nada. Ultravioleta? Limpo. Ele se recostou, o suor frio escorrendo pela testa apesar do ar condicionado. A mente dele corria. Poderia ser uma singularidade. Um buraco negro errante. Mas os cálculos não batiam. A massa era pequena demais para tal distorção e grande demais para a poeira. Algo se movia devagar, deliberado, curvando o tecido do universo sem emitir luz. Ele se levantou, caminhando pelo corredor estreito da estação. As paredes pareciam mais próximas, o zumbido dos motores, um murmúrio constante que ecoava seus pensamentos. Isolamento absoluto. Era isso que o aterrorizava agora. Sem contato, sem confirmação, ele era o único juiz da realidade. Ele parou diante de uma janela lateral, o reflexo dele sobrepondo-se ao negro exterior. Seus olhos cansados, a barba por fazer, o rosto marcado por linhas de preocupação. "Você está aí?" Sussurrou para o vidro, imaginando uma resposta no vazio. O silêncio respondeu, pesado, como se o espaço inteiro o ignorasse. Quando o ciclo de luzes diminuiu novamente, Elias preparou uma refeição, mas mal tocou na barra nutritiva. Em vez disso, ele revisou as gravações antigas, procurando padrões retroativos. Havia algo, nos primeiros dias, flutuações mínimas que ele descartara como ruído. Elas se alinhavam agora, como pegadas se formando na neve. Ele congelou o frame de uma delas, uma distorção no espectro, como se a luz da estrela tivesse sido filtrada por algo translúcido. Não era opaco, era seletivo, como se observasse o que observar. A noite caiu de verdade, as luzes da estação no mínimo. Elias flutuou no compartimento de controle, os monitores lançando sombras azuis em seu rosto. Ele configurou um alerta automático para qualquer variação. O primeiro soou 2 horas depois. Pulso gravitacional mais forte, a 5 graus de distância. Ele se inclinou para a tela, o coração acelerando. O feed óptico piscou. Por um instante, uma forma, não nítida, mas sugerida. Uma silhueta alongada, como tentáculos se estendendo na escuridão, curvando-se ao redor da estrela. Desapareceu antes que ele pudesse capturar, deixando apenas um rastro de pixels borrados. Ele reproduziu. Ali, no frame 47, uma extensão curva, movendo-se devagar, como se testasse o ar. Não era máquina, era orgânica, talvez, ou algo além. Ele pausou a gravação, o peito apertado. Estava sendo observado. A forma não atacava, apenas olhava. A consequência veio como uma onda lenta.
Elias desligou o monitor, mas a imagem persistia em sua mente, distorcendo tudo. Ele checou as portas de ar, os sistemas de emergência, como se a ameaça pudesse invadir. O sono não veio. Em vez disso, pensamentos rodopiavam. Erro humano? Pressão do isolamento? Ou algo real reagindo à sua presença, à sua curiosidade? Ele gravou outra nota pessoal. Não é ilusão. Ela sabe que eu sei. O silêncio da estação se aprofundou, interrompido apenas pelo bip distante de um sensor. Lá fora, o vazio parecia vivo, esperando o próximo movimento dele. Ele se aproximou da cúpula novamente, o reflexo agora um estranho para si mesmo. A forma, se era uma forma, havia mudado algo. Não o cosmos, mas ele. A dúvida se instalava como uma presença constante, sussurrando que o desconhecido não era mais distante. Estava aqui, no limite da visão, curvando-se para dentro. Se o silêncio do espaço te incomoda tanto quanto a Elias, inscreva-se no canal para mergulharmos mais fundo juntos. Agora, o vazio chama. Elias apagou todos os visores secundários, deixando apenas o principal ativo. A estação rangia levemente, como se respondesse a uma pressão invisível. Ele se sentou, os olhos fixos no negro, sabendo que o próximo pulso poderia ser o último que ele veria. Ou o primeiro de algo pior. Elias permaneceu imóvel na cadeira, o corpo tenso como uma corda esticada no vácuo. O monitor principal pulsava com uma luz fria, ecoando o ritmo irregular de seu próprio coração. Horas se arrastaram, marcadas apenas pelo tic-tac sutil do cronômetro interno da estação. Ele não se mexia, não piscava por muito tempo, como se qualquer distração pudesse fazer a forma reaparecer. Ou pior, desaparecer para sempre. O rangido da estrutura, antes reconfortante, agora soava como um aviso, uma respiração lenta e profunda vinda das paredes. Algo pressionava de fora, ou era só a imaginação dele, moldando o som ao medo? O alerta soou de novo, um bip agudo que cortou o silêncio como uma lâmina. Elias se inclinou para a frente, os dedos trêmulos sobre os controles. A flutuação gravitacional havia mudado, mais intensa, curvando o espaço em um arco que se aproximava da órbita da Epsilon 7. Não era uma aproximação rápida, era deliberada, como um passo cauteloso em um quarto escuro. Ele ativou o filtro de alta resolução, o display enchendo-se de linhas entrelaçadas. A massa sugerida era pequena, do tamanho de uma nave de reconhecimento, talvez. Mas sua assinatura era errática, como se oscilasse entre estados. Visível? Não. Os sensores ópticos captavam apenas o vazio estrelado, mas o gravitacional insistia. Algo se movia, testando os limites da detecção. Ele se levantou devagar, flutuando até o painel de navegação. A estação seguia estável, mas os ajustes automáticos de órbita pareciam hesitantes. Um microdesvio corrigido em seguida, como se o sistema lutasse contra uma influência sutil. Elias checou os logs, nada fora do comum. Ainda assim, o desconforto crescia, uma coceira na mente que ele não conseguia coçar. Isolamento absoluto. Sem Genebra para confirmar, sem voz humana para ancorar a realidade. Ele era o astrônomo, o observador, mas quem observava o observador? Seus pensamentos rodopiavam, questionando cada leitura. Erro humano? Pressão acumulada de meses sozinho? Ou algo que reagia à sua consciência, dobrando-se quando ele olhava, endireitando-se quando desviava o olhar. O ciclo de luzes mudou para o entardecer artificial, tingindo o interior de um laranja fraco. Elias preparou um café sintético, o vapor subindo em globos lentos na gravidade zero. Ele bebia devagar, o líquido quente queimando a garganta, um lembrete de que o corpo ainda funcionava, ainda era real. Mas a mente via padrões onde não havia. Ele voltou ao telescópio, ampliando o setor ômega 4. A estrela ômega 4b
brilhava constante agora, mas ao redor dela o espaço parecia alterado. Não uma sombra, mas uma distorção, como calor tremulando no ar, exceto que no vácuo não havia ar. Ele congelou o frame, analisando pixel por pixel. Ali, no canto inferior, uma extensão curva mais definida que antes. Não tentáculos, mas algo como filamentos, estendendo-se devagar, curvando-se em direção à luz da estrela. Desapareciam na borda da imagem como se soubessem que estavam sendo vistas. O coração de Elias acelerou, um tambor surdo no peito. Ele não gravou isso, não ainda. Em vez disso, murmurou para si mesmo: "Você me vê também?" A voz ecoou baixa, absorvida pelo acolchoado, mas o silêncio que seguiu foi mais alto, carregado de expectativa. Ele se afastou da tela, flutuando pelo corredor. As paredes da estação pareciam pulsar levemente, sincronizadas com as flutuações. Ou era ilusão? Ele tocou uma delas, sentindo o metal frio sob os dedos. Sólido, real, mas o medo existencial se instalava. E se a estação não fosse mais um refúgio, mas uma armadilha? O isolamento não era só distância. Era a certeza de que qualquer erro agora seria fatal, sem rede de segurança. Um cálculo errado, uma leitura mal interpretada, e o desconhecido poderia engoli-lo. À noite, ele tentou dormir, amarrado ao catre no compartimento de descanso. Os olhos se fechavam, mas a mente vagava para o feed óptico, revivendo a forma. Ela se movia devagar, não para atacar, mas para observar. Como ele observava as estrelas, uma simetria perturbadora. Sonhos fragmentados vieram, filamentos se estendendo pela cúpula, tocando o vidro, curvando-se para dentro. Ele acordou suando, o alarme soando novamente. Desta vez, a flutuação era mais próxima, a 0,2 graus, roçando a periferia da órbita. Ele correu ao posto de comando, os pés impulsionando-se contra as grades. O display mostrava o caos. O campo gravitacional se dobrava em ondas concêntricas, como se algo testasse a resistência da estação. Não era agressivo, era curioso, paciente. Elias ativou os propulsores de correção, desviando a órbita em um arco amplo. A estação gemeu em resposta, um rangido profundo que reverberou pelos ossos dele. Ele monitorou o feed. A distorção seguiu, devagar, ajustando-se ao novo caminho. Não era coincidência. Algo reagia à sua consciência, à sua tentativa de fuga. Ele parou os motores, deixando a inércia guiar. O silêncio retornou, mas agora era opressivo, como o peso de olhos invisíveis fixos nele. Ele se sentou novamente, as mãos tremendo sobre o console. A visão parcial alterava tudo. Decisões que antes eram lógicas agora pareciam tolas. Enviar um sinal de socorro atrairia a atenção, ou pior, confirmaria sua localização para aquilo. Ignorar permitiria que se aproximasse. O amanhecer artificial veio sem alívio. Elias checou as comunicações pela 10ª vez. Estática pura, um ruído que parecia sussurrar padrões, como vozes distantes. Ele gravou uma mensagem pessoal, a voz rouca. Dia 94. A forma persiste. Não é hostil, mas presente. Reage a mim. Não sei mais o que é real. Ele salvou o arquivo, mas não enviou. O medo do erro humano o paralisava. E se fosse loucura? E se a Terra o resgatasse só para confiná-lo em uma cela acolchoada? O isolamento se tornava uma prisão mental. O desconhecido se infiltrando nos pensamentos, tornando o visível questionável. Ele flutuou até a cúpula, o abismo negro pressionando contra o vidro. As estrelas piscavam, mas uma seção parecia vazia, como se algo bloqueasse a luz sem ser visto. Lá estava ela novamente, no limite da visão. Filamentos se movendo devagar, estendendo-se como dedos curiosos, parando a centímetros da estação. Ou era ilusão? Desapareceram quando ele piscou, deixando apenas dúvida. A percepção da realidade rachava.
O que era a ameaça e o que era a mente? Elias recuou, o peito apertado. O vazio não era mais externo, estava dentro dele agora, esperando o próximo olhar. Se essa presença invisível te deixa inquieto como a Elias, inscreva-se no canal para não perder o desfecho. Agora, o silêncio se aprofunda. Elias permaneceu na cúpula, o vidro frio pressionando contra sua testa como uma barreira fina entre o real e o ilusório. O abismo lá fora pulsava com uma quietude que não era paz, mas expectativa. Os filamentos, ou o que quer que fossem, haviam sumido novamente, deixando apenas o eco de sua forma na retina dele. Ele piscou devagar, testando a visão. Nada. Apenas estrelas frias, distantes, indiferentes. Mas o peso no peito persistia, uma certeza de que o olhar não era recíproco por acaso. Algo esperava, paciente, como se o tempo no vácuo não contasse. Ele flutuou de volta ao posto de comando, os movimentos mecânicos automáticos. O monitor principal ainda exibia o feed, o espaço curvado em ondas sutis como um tecido esticado por dedos invisíveis. Elias ajustou os sensores uma última vez, aumentando a sensibilidade ao máximo. O risco era alto, ruído poderia mascarar dados reais, ou pior, amplificar ilusões. Mas ele precisava saber, ou fingir que sabia. O isolamento o corroía agora, não como um vazio, mas como uma presença cheia, sufocante. Sem Genebra, sem vozes para validar, ele era o único narrador de sua realidade. Um erro aqui, e o cosmos engoliria a história inteira. O alerta bipou baixo, quase um sussurro. Outra flutuação, mais próxima ainda, a 0,1 graus, roçando a borda da órbita como um toque hesitante. Elias congelou, os olhos fixos na tela. O gráfico se deformava devagar, a curva se estendendo como um braço que testava o ar. Ele ativou o modo espectral completo. Infravermelho, ultravioleta, rádio, nada emitia sinal, mas o gravitacional insistia, traçando uma massa que se movia com propósito, curvando-se em direção à estação. Não era invasão, era aproximação curiosa, como se aquilo, entidade, fenômeno, erro, quisesse ver de perto o observador. Ele se recostou na cadeira, o suor frio escorrendo pela nuca. A mente dele fragmentava em camadas, lógica contra instinto, ciência contra terror existencial. E se fosse parte dele? Uma projeção da solidão, tecida pelos meses de silêncio? Ele riu baixo, um som seco que ecoou no compartimento vazio. Mas o riso morreu rápido, sufocado pela dúvida. O painel de navegação piscou. Outro microdesvio na órbita, corrigido automaticamente. A estação respondia a algo externo agora, ou era o universo se dobrando ao redor de sua percepção? Ele tocou o console, sentindo o zumbido vibrar nos dedos. Sólido, mas o medo do erro humano o paralisava. Um comando errado, e ele poderia atrair aquilo para dentro ou se perder no vazio. O ciclo de luzes escureceu para a noite, as sombras alongando-se pelas paredes como extensões daqueles filamentos. Elias não comeu, não descansou. Em vez disso, revisou as gravações antigas, frame por frame, procurando confirmação. Ali, no dia 87, uma distorção sutil no fundo de uma imagem de ômega 4. No dia 92, o pulso extra, agora claro como um padrão. E no último, a silhueta parcial, movendo-se devagar, reagindo ao foco do telescópio. Não era aleatório. Era uma dança, ele e aquilo, observadores mútuos em um espelho cósmico quebrado. Ele pausou a reprodução, o peito apertado. "Por que eu?", murmurou para o ar reciclado. O silêncio respondeu com um rangido distante, como se a estação concordasse. Horas se passaram em vigília forçada. O alerta soou de novo, mais insistente. Elias se inclinou, o coração martelando. O feed óptico piscou. Por um segundo eterno, a forma se materializou no limite da tela. Filamentos finos, translúcidos, estendendo-se como veias de sombra, curvando-se ao redor da estrela distante.
Não atacavam, apenas se entrelaçavam, filtrando a luz em padrões que pareciam intencionais, como se respondessem à curiosidade dele, ecoando os scans que ele enviara. A visão durou menos de um frame, borrada nas bordas, incompleta, mas o suficiente para alterar tudo. Ele recuou, o ar da estação parecendo rarefeito, como se o vácuo vazasse para dentro. A consequência veio como uma maré lenta, erodindo as bordas da sanidade. Elias desligou o telescópio, mas a imagem persistia, sobrepondo-se a cada sombra na estação. Ele flutuou pelo corredor, tocando as paredes como se para ancorá-las à realidade. O zumbido dos sistemas agora soava como sussurros, padrões que imitavam os filamentos, estendendo-se, curvando-se. Isolamento absoluto se tornava prisão. Sem contato, ele questionava cada som, cada luz piscante. Erro humano? Pressão do desconhecido? Ou algo que se infiltrava, reagindo à sua mente, tornando-o visível uma armadilha de dúvida? Ele parou diante de uma janela, o reflexo dele distorcido pelo vidro. Olhos fundos, rosto pálido, como se já fosse parte do vazio. Ele gravou a nota final, a voz um fio trêmulo. Dia 95. A forma. Ela vê através de mim agora. Não luta, apenas observa. E eu não sei mais onde eu acabo, e ela começa. Ele salvou o arquivo, mas o canal de comunicação permaneceu mudo, estática, preenchendo o espaço como um véu. Enviar socorro seria admitir derrota, ou atrair olhos errados, ignorar, permitir que a presença se fundisse, devagar, silenciosa. O amanhecer artificial raiou sem cor, as luzes fracas tingindo o interior de cinza. Elias voltou à cúpula uma última vez, o abismo chamando com sua quietude. As estrelas brilhavam, mas o setor ômega 4 parecia alterado. Uma seção vazia, como se algo bloqueasse o céu sem ser visto. Ele esperou, imóvel, o peito subindo e descendo em respirações rasas. Então, no limite da visão periférica, movimento, filamentos se estendendo devagar, tocando o vidro de fora, não com força, mas com curiosidade. Curvavam-se para dentro, como se testassem a barreira ou o convidassem. Desapareceram quando ele virou a cabeça, deixando apenas o reflexo dele, solitário, multiplicado no negro. A estação continuou sua órbita, o zumbido eterno como uma canção de ninar distorcida. Elias se sentou, os olhos fixos no vazio. A ameaça não se foi. Ela esperava, paciente, no desconhecido. Ou talvez nunca tivesse estado lá, apenas o eco de uma mente isolada, curvando o cosmos ao seu medo. Ele não sabia. E no silêncio profundo, a dúvida se tornava a verdadeira presença, eterna, invisível. Se esse vazio te observa de volta, inscreva-se no canal para mais mistérios que não se explicam. O espaço guarda segredos. E eles podem ser seus.